Desde que me entendo por gente, sou assombrado por pesadelos que parecem mais reais do que a própria vida. Enquanto outras crianças brincavam despreocupadas, eu acordava no meio da noite, o coração disparado, o rosto molhado de suor, lutando para escapar das sombras que me perseguiam em sonhos. Não eram pesadelos comuns. Eram visões de lugares que eu nunca tinha visto, de rostos desconhecidos, mas estranhamente familiares. Eram como fragmentos de uma vida que eu não lembrava ter vivido. Minha mãe sempre me dizia que era apenas minha imaginação, que eu estava crescendo e que tudo isso passaria. Mas não passou. Pelo contrário, os sonhos se tornaram cada vez mais vívidos, mais intensos, como se algo ou alguém estivesse tentando me enviar uma mensagem que eu não conseguia decifrar. Eu via uma vila antiga, destruída, casas em ruínas e um céu sempre coberto por nuvens pesadas e escuras. E havia uma presença constante, uma figura sombria que me observava de longe, sempre à espreita, como se estivesse esperando o momento certo para se aproximar. Com o tempo, comecei a sentir que esses pesadelos não eram apenas fruto da minha mente. Havia algo mais profundo, mais sombrio. Eles pareciam memórias, lembranças de algo que estava enterrado dentro de mim, mas que estava tentando emergir. A cada noite, a sensação de familiaridade crescia, e junto com ela, um medo que eu não conseguia explicar. Um medo de que, de alguma forma, eu estivesse ligado a esses lugares, a essas pessoas, a esses acontecimentos. Eu não queria acreditar, mas o que fazer quando os sonhos se tornam mais reais do que a vida? Quando você sente que está vivendo duas vidas ao mesmo tempo, uma no presente, outra em um passado distante, cheio de dor e escuridão. A linha entre o sonho e a realidade começou a se desfazer, e eu sabia que, cedo ou tarde, precisaria enfrentar a verdade sobre quem eu realmente era, ou quem eu havia sido. Com o passar dos anos, os pesadelos se intensificaram. Já não eram apenas fragmentos dispersos de imagens e sons. Agora, eles contavam uma história. Cada vez que eu fechava os olhos, voltava para aquela vila devastada, para as ruínas e o céu opressivo. Mas o que mais me perturbava era a presença constante daquela figura sombria. Ela se aproximava cada vez mais, como se estivesse esperando o momento certo para se revelar. Esses sonhos começaram a afetar minha vida de maneira profunda. Eu evitava dormir, com medo do que encontraria quando fechasse os olhos. As poucas horas de sono que conseguia eram suficientes para me deixar exausto, incapaz de me concentrar nas coisas simples do dia a dia. Meus amigos e familiares notaram a mudança, mas como eu poderia explicar o que estava acontecendo? Como contar a alguém que eu sentia que estava vivendo uma vida que não era minha? Foi em uma noite fria de inverno que tudo começou a mudar. Eu estava sozinho em casa, tentando manter a mente ocupada para evitar dormir, quando o cansaço finalmente me venceu. Assim que fechei os olhos, fui imediatamente transportado de volta àquela vila. Desta vez, porém, havia algo diferente. O ar estava mais denso, mais pesado, e a sensação de medo era quase palpável. Eu me vi caminhando pelas ruas estreitas e escuras da vila, sentindo o chão de pedra fria sob meus pés. As casas ao meu redor eram apenas esqueletos de um tempo perdido, as paredes destruídas e os telhados desabados. Mas, apesar da devastação, eu sabia exatamente para onde estava indo, como se uma força invisível me guiasse. Enquanto caminhava, a sensação de déjà-vu se intensificou. Era como se eu conhecesse cada canto daquela vila, cada ruína, cada pedaço de destroço. E, no fundo, eu sabia que estava prestes a descobrir algo que mudaria tudo. Cheguei a um pátio aberto, no centro da vila. No meio do pátio, havia um poço antigo, com pedras cobertas de musgo. E, ao lado do poço, estava a figura que eu sempre via à distância. Dessa vez, porém, ela não estava distante. Estava ali, de pé, me esperando. Seu rosto estava coberto por um capuz, mas eu podia sentir seus olhos em mim, penetrando minha alma. A figura não se moveu, apenas estendeu a mão. Em sua palma, havia algo que brilhava suavemente à luz da lua, um amuleto antigo, com símbolos que eu não reconhecia, mas que pareciam pulsar com uma energia sombria. Assim que meus olhos se fixaram no amuleto, uma onda de memórias invadiu minha mente. Eu vi a vila como ela era antes da destruição, cheia de vida e cor. Vi as pessoas que viviam ali, felizes, pacíficas, sem saber o que estava por vir. E então,
Vi a mim mesmo. Não como eu sou agora, mas como eu fui em uma vida passada. Eu era o líder da vila, um homem respeitado, mas também ambicioso. Minha sede por poder me levou a fazer algo terrível. Eu havia encontrado aquele amuleto, e com ele, fiz um pacto. Um pacto que trouxe desgraça a todos que me cercavam. Vi, em flashes horríveis, como a vila foi consumida pelas chamas, como o céu escureceu e as pessoas que confiavam em mim foram destruídas. Eu as traí, tudo por causa de um desejo insaciável por imortalidade. E o amuleto, ele era o símbolo de tudo o que eu havia feito de errado, a fonte de todo o meu sofrimento e de todos os meus pesadelos. As memórias eram avassaladoras. Eu caí de joelhos, sentindo o peso de cada vida que tirei, de cada alma que amaldiçoei. A figura encapuzada se aproximou, ainda segurando o amuleto, e eu soube que não havia mais como escapar da verdade. Eu precisava enfrentar o que havia feito, ou continuar preso nesse ciclo interminável de reencarnação e dor. A figura então revelou seu rosto. Era uma mulher, seu rosto pálido e olhos vazios. Eu a reconheci imediatamente. Ela era a última sobrevivente, a única que restou para testemunhar minha traição. Seus olhos não mostravam ódio, mas uma tristeza profunda, como se ela estivesse esperando por esse momento há muitas vidas. Ela estendeu o amuleto para mim, e eu soube que precisava aceitá-lo. Com mãos trêmulas, peguei o amuleto, e assim que meus dedos tocaram o metal frio, o mundo ao meu redor começou a tremer. A vila ao meu redor começou a desmoronar, como se estivesse sendo puxada para dentro de um buraco negro, e eu fui lançado de volta ao momento em que tudo começou. Vi o ritual, vi o momento exato em que a maldição caiu sobre mim e sobre todos os que eu amava. E agora, finalmente, eu estava cara a cara com o resultado de minhas ações, com a verdade que eu tinha fugido por tantas vidas. O mundo ao meu redor se desintegrava, e eu me via transportado de volta ao instante em que tudo começou. As ruínas da vila deram lugar a uma cena de um passado distante, onde as casas ainda estavam inteiras, e o céu, antes sombrio, era de um azul claro e sereno. Eu estava lá, no centro do pátio, com o amuleto em minhas mãos, cercado pelos habitantes da vila. Eles olhavam para mim com esperança, sem suspeitar do destino que eu estava prestes a selar. No entanto, ao invés de ser um simples espectador do que já tinha acontecido, eu estava vivendo aquele momento novamente, sentindo o peso do amuleto em minhas mãos, a pressão do olhar daqueles que confiavam em mim. Podia sentir o frio da pedra contra minha pele, o pulsar sombrio do amuleto como se estivesse vivo, alimentando-se das energias ao redor. Ao meu redor, as pessoas aguardavam em silêncio, sem saber que a cerimônia que eu estava prestes a realizar não traria a paz que esperavam, mas sim a destruição. Eu sabia o que aconteceria, mas era como se meu corpo estivesse em um modo automático, repetindo os mesmos gestos que eu fizera naquela vida passada. As palavras do encantamento escapavam dos meus lábios, sem que eu pudesse controlar, e o céu começou a escurecer, exatamente como antes. Mas então, algo inesperado aconteceu. No meio do ritual, senti uma resistência dentro de mim, como se uma parte do meu ser presente, ciente de todos os horrores que já tinham acontecido, estivesse lutando para impedir o desenrolar daquela tragédia. Minha mente se dividia entre o eu do presente, consciente do erro terrível que estava prestes a cometer, e o eu do passado, consumido pela sede de poder. A figura encapuzada, a mulher que me havia mostrado o amuleto, apareceu diante de mim, como uma visão do futuro. Seus olhos, cheios de dor e compaixão, encontraram os meus. Você ainda pode mudar isso, ela sussurrou, sua voz ecoando como um trovão em minha mente. Mas precisa enfrentar o que fez, aceitar as consequências e quebrar o ciclo que você criou. O pânico crescia dentro de mim. Eu sabia que se o ritual fosse concluído, a maldição seria selada mais uma vez, e eu continuaria preso a esse ciclo interminável de reencarnações. Mas se eu parasse, o que aconteceria? A vila seria salva. E o seria finalmente liberto? O céu, que já havia começado a escurecer, agora estava coberto por nuvens negras que giravam sobre nós como um vórtice. O vento aumentava, levantando a poeira e as folhas, enquanto os habitantes da vila olhavam ao redor, alarmados. Eles podiam sentir que algo estava errado, que o poder que eu havia invocado era muito mais perigoso do que poderiam imaginar. Com o amuleto pulsando em minhas mãos, senti o peso de todas as vidas que destruí.
A mulher à minha frente estendeu a mão, oferecendo a única chance de redenção que eu teria. Eu sabia que precisava tomar uma decisão, e rápido. O tempo estava se esgotando. Fechei os olhos, e com toda a força que me restava, interrompi o ritual. Senti uma dor lancinante atravessar meu corpo, como se o próprio amuleto estivesse tentando me impedir. Mas continuei, pronunciando palavras de encerramento, revertendo o encantamento que havia começado. De repente, o amuleto começou a brilhar com uma luz intensa, tão forte que tive que desviar o olhar. O brilho se espalhou, consumindo tudo ao meu redor. Senti a energia sendo arrancada de mim, como se algo dentro de mim estivesse sendo destruído, mas eu sabia que era necessário. As pessoas ao redor, antes desconfiadas, agora estavam em pânico, correndo em todas as direções enquanto o céu desmoronava sobre nós. Mas no meio do caos, a figura da mulher permaneceu imóvel, seu rosto sereno, quase sorridente, enquanto a luz do amuleto finalmente atingia seu ápice. E então, tudo explodiu em uma explosão de luz e som, me lançando para trás. Senti meu corpo cair, como se estivesse sendo puxado para fora daquela realidade. Por um breve momento, não havia nada, apenas escuridão e silêncio. Quando abri os olhos, estava de volta ao pátio, mas tudo estava diferente. As ruínas da vila haviam desaparecido, substituídas por um campo verdejante, banhado pela luz suave do sol. O poço antigo ainda estava lá, mas o amuleto havia desaparecido. E a figura da mulher, que antes me atormentava, agora se desvanecia na luz, sua missão finalmente cumprida. Eu sabia, naquele momento, que o ciclo havia sido quebrado, mas ao mesmo tempo, senti um vazio dentro de mim, como se uma parte de mim tivesse sido arrancada para sempre. Eu havia conseguido salvar a vila, mas a que custo? Quando a luz se dissipou e o caos finalmente cessou, eu fiquei ali, de pé no centro do pátio, sentindo a quietude ao meu redor. A vila, antes um símbolo de destruição e arrependimento, agora estava transformada. O campo verdejante e o céu azul que a envolviam pareciam quase irreais, como se eu tivesse sido transportado para um sonho diferente, um sonho de paz e redenção. Olhei para minhas mãos e vi que o amuleto havia desaparecido, levando com ele todo o peso das maldições e erros que eu carregava tantas vidas. O vazio que se formou em seu lugar, porém, era profundo. Embora eu tivesse conseguido reverter o ritual e salvar a vila, a sensação de perda era esmagadora. Eu sabia que algo dentro de mim havia sido arrancado, algo que talvez nunca mais voltasse. A figura da mulher, que havia sido tanto meu tormento quanto minha guia, agora estava desaparecendo na luz suave do sol. Seus olhos, que antes estavam cheios de tristeza e compaixão, agora brilhavam com uma paz que eu jamais havia visto. Ela me deu um último olhar, quase como um agradecimento, antes de se dissolver completamente, como se jamais tivesse existido. Eu fiquei ali, sozinho, tentando processar o que havia acontecido. O campo ao meu redor estava calmo, silencioso, como se estivesse esperando por algo. Mas não havia mais nada a esperar. O ciclo havia sido quebrado, a maldição desfeita. Mas, em vez de me sentir aliviado, uma sensação de vazio profundo começou a se instalar em meu peito. Comecei a caminhar pela vila, ou o que restava dela. As casas, que antes eram ruínas, agora estavam completamente ausentes, como se nunca tivessem existido. As pessoas que eu havia visto nos meus sonhos, aquelas cujas vidas eu tinha destruído, também estavam ausentes. Era como se eu estivesse em um lugar entre realidades, uma transição entre o passado que eu havia corrigido e um futuro que eu não conhecia. Enquanto caminhava, percebi que não havia mais para onde ir. Não havia um propósito, um destino. Tudo o que eu havia sido, tudo o que eu havia feito, agora estava encerrado, como um livro cujas páginas foram arrancadas. E, de repente, uma verdade assustadora me atingiu. Ao quebrar o ciclo, ao corrigir o erro, eu também havia encerrado minha própria existência. Eu era uma parte do ciclo, uma peça do quebra-cabeça que, ao ser removida, não tinha mais lugar neste mundo. Minha missão, meu tormento, tudo havia terminado. Mas, junto com isso, também acabou meu propósito de existir. Eu não tinha mais passado, e o futuro parecia tão vazio quanto o campo que me cercava. Sentei-me na grama macia, sentindo o calor do sol em minha pele, mas sem encontrar consolo.
A tranquilidade ao meu redor contrastava com a tempestade de pensamentos dentro de mim. O silêncio era quase ensurdecedor, e a realidade me atingia com uma clareza brutal. Eu não pertencia mais a este mundo. Fechei os olhos, sentindo o cansaço de todas as vidas que vivi, de todas as lutas que enfrentei. E, naquele momento, percebi que o verdadeiro fim de minha jornada não era a libertação do ciclo, mas a aceitação de que minha própria existência estava chegando ao fim. Eu tinha completado o que precisava ser feito, e agora, como as ruínas da vila, estava destinado a desaparecer, a ser esquecido pelo tempo. A última coisa que senti foi uma leve brisa passando por mim, como um toque suave, quase carinhoso. E então, tudo começou a se apagar. Minha visão escureceu, meus sentidos se dissolveram, e o vazio que eu temia finalmente me envolveu por completo. Não houve dor, nem medo, apenas uma sensação de paz absoluta, como se eu estivesse finalmente voltando para casa, para um lugar onde não existia tempo, nem memória, nem existência. E assim, no silêncio e na escuridão, eu deixei de ser. O ciclo estava quebrado. E eu, que fui seu prisioneiro por tantas vidas, agora estava livre, livre para deixar de existir.